Estamos aqui hoje na comunidade Vista Alegre, no Rio Maró, né? O Rio Maró é um dos 3 rios que formam o rio Arapiuns. O Arapiuns é o primeiro importante afluente do rio Tapajós, na margem esquerda, né? Município de Santarém. E hoje nós vamos conversar aqui com uma pessoa muito importante nessa comunidade, né? Que é o professor Ronaldo Pérez Farias, né? Aqui, professor Ronaldo, é uma honra, né, conversar com ele. Eu sou Nicodemos Sena, apresentador do programa Amazônia Texto e Contexto, da Letra Selvagem TV, transmitido a partir da cidade de Taubaté, estado de São Paulo, né, com os nossos canais parceiros, Cotter TV, de Curitiba, e Rádio Navarro, dos irmãos Navarro, de São Gotardo, Minas Gerais. Obrigado aí, parceiros. Então, hoje nós estamos aqui no interior da Amazônia. Eu diria que é o oco da selva, né? Eu nasci aqui nesse rio, viu, gente? Então, essa entrevista aqui com o professor Ronaldo é feita com muita emoção, porque eu estou no rio onde eu nasci. Fernando Pessoa tem seu rio, né? O grande poeta, que é o Tejo, né? E os poetas, os grandes homens, sempre se referem ao rio da sua vida. E eu tenho o meu, que é o Rio Maró. O Rio Maró é um rio muito importante porque é o meu rio. Ele não é o maior do mundo, aliás, que ele é muito fininho, né? No mapa quase não aparece, embora ele seja muito longo, né? Mas para mim ele é o mais importante. Então hoje nós vamos conversar sobre educação, né, no interior da Amazônia. E nada melhor do que conversar com uma pessoa que faz educação no interior da Amazônia, né? Eu tenho certeza que esse é um tema muito curioso, de interesse do Brasil e do mundo, né? Como que é formar pessoas, né? Não apenas para uma profissão, mas formar para a vida, né? No interior da Amazônia. Professor Ronaldo, um prazer estar com você, né? E eu começaria perguntando... antes, vamos mostrar aqui a escola. Aqui a escola, que é o prédio principal da escola, né? Como é o nome da escola, professor? É a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Nazaré. Então, Nossa Senhora de Nazaré, né? Municipal. Isso. O município é Santarém, do estado de Pará. Isso. Um dos municípios maiores do Brasil, um dos maiores. Já foi o maior. Depois perdeu um pouco de território com o desmembramento, né? Com a criação de alguns municípios. Mas continua sendo um município enorme, né? Eu creio que alguns países da Europa caberiam tranquilamente dentro do município de Santarém, né, Ronaldo? É verdade. Né? Então esse é o prédio, olha, de madeira, né? Bem adaptado, né? Ao clima da região amazônica. Aqui, como vocês sabem, é um clima quente, né, a maior parte do ano, e úmido, muito úmido, né? Olha o céu, é um céu com muitas nuvens, um céu lindo, né? Azul com muitas nuvens. Chove muito aqui, né? Nós estamos agora no período do início do que se chama o verão aqui, o período que chove menos, da estiagem, né? Mas mesmo assim chove, né, Ronaldo? Chove, sim. Chove bastante aqui, né? Bom, vamos entrar um pouquinho, Ronaldo, na escola. Olha aqui os equipamentos, a sala de aula, uma das salas de aula. O quadro ali, que não é um quadro negro, é um quadro branco, né? Aí já trabalha com pincel, né? Não é com giz, mas... Ali as crianças estão aprendendo a escrever, né? Contar, né? Coberto de brasilite, né? Bastante arejada, porque precisa, né? Para o vento entrar, né? Aqui é outra sala aqui, cadeiras novas. É bem equipada a escola, bem equipada, né? Fisicamente, né? Bem equipada.
né? Agora vamos chegando para cá, professor. Vamos conversando aqui. Certo. Bom, a primeira pergunta que eu lhe faço, que eu acho que o nosso público vai querer saber, professor, como é que foi, né, para o senhor chegar aqui no Rio Maró? O Rio Maró fica distante da cidade. Quantas horas, professor? 17 horas. 17 horas de barco. De barco. Barco grande, né? Uhum. Vocês já imaginaram o que é uma viagem de 17 horas dentro de um barco, né? Muito cansativo, né? Muito cansativo, né? É verdade. E você nasceu em Belterra, né? Belterra. Você estava me falando. Belterra é uma cidade no Rio Tapajós, Sim. né? Sim. Uma cidade muito famosa ali, né? Porque foi construída pelo Henry Ford, pela Sim. companhia, né? Do magnata Henry Ford norte-americano, no começo do século passado, né? Verdade. 1924 em Fordlândia, depois 34, mais ou menos. 34 em Belterra, né? E me conte aí, professor Ronaldo, como é que foi para você escolher vir para o Maró, né? Trabalhar com educação? Foi intermédio de amigos que temos na comunidade, né? Que também, há muito tempo atrás, eu visitei aqui o Maró. E, intermédio deles, chegou um recado. Naquele tempo era recado. Nem não tinha celular, ainda não existia. Aí me deu a oportunidade de vir. Eu vim a primeira vez, trabalhei 1 ano, 2 anos, depois retornei de novo para Belterra. Aí depois, já intermédio do presidente, que era o seu Joel Sena, ele também já tinha tempo, hoje a pessoa já liga o celular, e ele ligou para mim de Santarém, que estava a escola precisando de professores. E aí eu entrei em contato com a CEMED e a direção da escola. E aí eu preenchi a documentação, aí eu disse que eu vinha para cá. Mas, como eu sempre dizia para ele, olha, eu não vou trabalhar por dinheiro, vou trabalhar porque é a minha profissão, que eu gosto do meu trabalho. Eu faço daquilo que eu gosto, não é por interesse, porque trabalhar com 100 horas não é interesse, né? Que não dá de sustentar ninguém com 100 horas. Né? Mas eu gostei e gosto, hoje estou aqui, estamos inteirando já 8 anos, moramos aqui, agora, atualmente, né? E trabalhar com essas crianças é um desafio muito grande no interior. Né? Muito grande porque a carência das crianças, é muito das crianças. Às vezes chego até 8 horas na sala de aula por causa que estão preparando cafezinho, às vezes nem tem café em casa, o almoço deles já é a merenda da escola. Mas é um desafio muito grande que tem aqui. Isso aqui ainda existe aqueles que estão muito atrasados. No caso de alguns que têm problemas psicológicos na cabeça, eu tenho devido tanto remédio que ele tomou para curar uma doença, afetou a mente dele. E aí eu trabalho muito com ele, já está aprendendo as letras, graças a Deus, mas ele é muito atrasado, eu luto muito. E os outros alunos meus, que eu anterior cheguei para cá, hoje já terminaram o 9º ano, uns estão trabalhando para fora, mas outros não pararam por ali, devido à questão da situação financeira, mas é um desafio muito grande, né? O professor tem que se virar, ele tem que comprar muito material para ajudar os alunos, para escrever, coordenação motora fina, que, poxa vida, que eles precisam muito. História, conta brincadeiras, eles adoram brincadeiras. Professor, dia de sexta-feira, tem recreação? Tem. Nós vamos para a recreação, brincar com eles, sair só da sala e vão brincar. Pinturas é com eles mesmo, gosto de pintar. Professor Ronaldo, Diga. E aqui, este lugar eu sei porque eu nasci aqui, né, e estou sempre aqui, tem muitas histórias, né? Muitas, o imaginário, né, do interior da Amazônia é muito forte. A questão da espiritualidade, né, a conexão do ser humano, né, com a floresta, com os espíritos, né, da floresta, né? Verdade. É muito forte aqui, né? As crenças, né?
Aqui, aquilo que o homem branco, né, da cidade chama superstição, aqui é uma realidade. Aqui as pessoas creem, né, no invisível, né? Eu, por exemplo, na minha época de infância aqui, era muito real, né, para nós o fato de que os mortos, né, não iam embora, eles ficavam rondando, eles ficavam por perto. Alguns vinham se alimentar, inclusive, né, à noite na cozinha. A gente não os enxergava, mas sentíamos a sua presença e os seus vestígios, né? E aquilo não gerava medo. A gente convivia, né, os meus pais conviviam tranquilamente com essa presença, né? Então eu pergunto, esse modo de encarar o mundo, de ter essa visão de mundo, de explicar a origem das coisas, né, que vem, né, desse convívio com a natureza, né? Ele assim ele tem espaço hoje na educação que oficial, né? Quer dizer, a sua preparação como mestre, como professor, para estar aqui no meio dessa cultura, com essas pessoas que creem nisso, né? Há uma harmonia, uma tentativa de harmonização ou não? Sim, por causa que eu mesmo sou do interior também, né? Lá tinha as histórias mesmo do interior, como até hoje tem, né? Hoje a gente coloca, que eu aprendi para cá também, já daqui, a cultura já local, que aqui no Garapezinho, tem um, vamos supor, se supor não, que é verdade, um ciclo que toma conta daquele lago, né? Tem a mãe da cabeceira, tá aí do lago também, né? Eu estava conversando com um senhor aí, por isso que é bom a gente sempre conversar, né? A pessoa mais velha, contar as histórias do lugar. Que tem um lugar aqui para cima chamado Remansinho, que lá também tem um chamado jacaré grande lá, né? Quando ele começa a estorrar lá na terra, ele começa a jogar terra. Então, muitos já pescadores, né, eles colocam essa cultura assim como verdade, como alguns já viram mesmo, né? Então, essa cultura, meu sogro também já viu, o seu Geraldo, também já viram isso. Então, é essa cultura de lá que a gente traz para hoje, para eles verem, para eles sentirem. Os avós deles pescaram e contam para nós. Por quê? Porque eu quero que eles assim aprendam aquela cultura para eles guardarem e mais tarde contarem também, né? Porque é tão rico essa cultura deles, como nós somos preparados para ensinar para eles, porque ensinar para eles que aquele é apenas um começo do caminho deles, porque é longo, não chega até no final do aprendizado, a gente está eternamente um aprendiz, né? E é assim que eu ensino para eles, que nós aprendemos um pouquinho de casa, aprendemos na escola, praticamente, mas precisamos também ensinar do meio social deles, para eles aprendendo a se adaptar à comunidade, cidade, porque hoje eu vejo alguns alunos antigos agora que tem dificuldade de falar em público por causa devido a não ter aquela brincadeira para envolver, bora falar isso aqui, bora brincar, bora adivinhar, não tinha. Mas eu coloco para eles, vão para frente, tem alunos que gostam de ir lá para o quadro, professor, já está na hora, bora cantar, bora pintar, o que é para fazer aqui? Tudo eles são assim, eu coloco isso para eles, porque eu tenho que incentivar eles, porque mais lá fora, que eles vão estar no outro cenário, eles vão, se eles não for bem preparados, eles vão ter muita dificuldade. Essa timidez que o professor percebe, às vezes é da pessoa, né? Do menino, né? Já, às vezes pode até ser do DNA, né? Isso. Mas o professor, às vezes, chega a pensar que isso seja uma coisa assim, uma expressão de timidez, tendo em vista a desvalorização, né? Que se dá, né, ao conhecimento, ao saber local, né? O homem do interior da Amazônia muitas vezes se acha, quem sabe, um complexo de inferioridade ou não em relação ao homem da cidade, né? Porque os conhecimentos que ele aprendeu, né, com seus pais, com seus ancestrais, através das histórias, né, não são valorizadas, né? Muitas vezes pode achar que aquilo é algo
desvalorizado, inferior. Daí talvez a retração, né? E não se expor, não, né? Ou não, eu tô viajando. Pode acontecer essa situação? Pode sim, muito acontece. Eu já convivi isso, a questão dessa ideia, desse pensamento e dessa desvalorização mesmo, que eu vi alguns alunos, na minha época, eu estudando, eu já estava já no terceiro ano para se formar, e ela dizia, eu não sou capaz, ela dizia, eu sou burra, burra, burra. Eu dizia, Lília, você está no terceiro ano, Lília, já vai terminar, mana. Não entra nada nessa minha cabeça. O que aconteceu? Ela desistiu. Por quê? Ela colocou psicologicamente que ela era inferior. Enquanto quem chega no terceiro ano é uma pessoa estudada. Né? Então é assim. Então, aqui é uma diferença que nós temos. Eu estou colocando lá da cidade para a gente ver agora no interior. No interior, a maior parte das crianças são assim mesmo. Elas são pouco tímidas, mas tem umas que são dinâmicas mesmo. Né? Na nossa sala nós temos uns 4 bem dinâmicos. Aí. E eu trabalho em cima dele para eles serem dinâmicos mesmo. Dizem assim mesmo, olha, quando eu estiver aqui, só espera um momento de eu corrigir isso aqui para me dar atenção para ti. E aí eles sentam lá, esperando. Mas criança não fica totalmente quieta, porque eles sabem, né? Eles são dinâmicos, ele quer estar se movimentando, cantando. Mas é assim, eu hoje digo mesmo, eu gosto dos meus alunos participando. Participam, brinco, canto, conto história, brinco, eles se divertem, porque o mundo deles é esse. Agora, quando chegar no mundo hoje, que nós estamos, que o mundo diz assim, poxa, aquele mundo que era antigo, ele deve ser esquecido? Não, ele tem que ter ligação com o passado e o presente, porque é a convivência dele, então tem que estar ligado um com o outro, porque se não tiver essa harmonia dos dois juntos, ele pode perder aquilo que foi colocado de conhecimentos para ele. Sim, então uma valorização do saber, né? Local, daquilo que se aprende, transmitido de pai para filho, né? De uma transmissão quase sempre oral, né? Muito forte isso. Você, professor, é um pedagogo, né? É um pedagogo, estudou para isso, né? Eu lhe pergunto, no seu método de trabalho, em algum momento você usou os conhecimentos, né? As elaborações do Paulo Freire, do educador Paulo Freire? Usei muito Paulo Freire. É um pedagogo muito bom. Eu gostava muito. Eu usei do Karl Marx também. Eu usava muito com ele. Como é, meu Deus, a pedagogia do oprimido. Isso, do oprimido. Eu gostava e gosto das crianças, porque eu gosto de colocar aquilo lá, usar muito aquela metodologia, porque ele faz a ligação dos desenhos com o som, ele vai aprendendo, a gente conta uma historinha sobre aquilo lá, e eles são muito bons disso aí. Antigamente, a gente só era aquele chamado, o ABC, né? Hoje não, hoje nós temos muita metodologia. E eu tenho baixado no celular, só falta imprimir agora, que eu estou querendo ir para Santarém, para baixar para eu trabalhar com meus prézinhos, porque o pré é a raiz né? Da raiz. Enraizou, ela começa a fortalecer o aprendizado das crianças. E é assim que eu gostava e gosto. Eu gosto que eles pensem também. Eles pensem. Pensando. A consciência crítica, né? O professor, então, valoriza muito o despertar da consciência. Isso. Eles são assim, muito pensativos. Eu estava colocando uma situação, dizendo assim, meu filho, por que o papai e mamãe papai vai pescar de noite? Porque o mano, às vezes, vai carregar madeira e o papai vai pescar, colocando para eles pensarem, né? Para eles valorizarem a cultura deles, isso aí. Para eles começarem a pensar que, poxa, meu irmão batalha e se esforça. Eles vão começando a pensar, ter os pensamentos deles próprios. E eles chegam em casa, aí na escola, e começam a contar a história deles. Por quê?
porque eles convivem aquilo lá. Então, o despertar de colocar na cabeça dele que lá, quando chegar na escola, ele só fazia assim, naquela conversa que nós vamos ter, e eu começo a falar para nós, a convivência deles, a experiência do dia a dia com eles. É muito bom isso aí. Essa consciência também, muito importante que uma criança adquira logo desde cedo, né, ou desperte, de que a sua expressão como pessoa, como cidadão, como, né, um ser, né, pensante, depende muito, né, da preservação do ambiente em que ele cresce, o ambiente, o meio ambiente, né? Então isso aí é importante, professor, também trabalhar isso com as crianças já desde pequeno. Sim, é importantíssimo o ambiente deles. Primeiramente, a gente inculca, antigamente inculcava na cabeça que o aluno estava ali só para aprender, né? O professor estava para ensinar. Hoje não, o aluno agora aprende os dois juntos, né? Aprender junto, porque se ele não aprender junto, ele não vai saber mais tarde respeitar a ideia do outro, porque tem que ter um respeito amplo, não só de um, mas toda uma sociedade. Então, ele vai aprender que em casa eu tenho que respeitar as ideias do meu pai, do meu irmão, dos meus tios. E chegar na escola, o professor vai trabalhar isso de uma maneira que ele entenda que mais tarde ele vai saber usar no trabalho dele, na profissão dele, onde que ele convive com as pessoas mais velhas. E hoje, na minha escola, eu digo minha escola que eu trabalho, eu ensino isso para ele, o respeito. E chego, tomo benção, dou um bom dia, chega outro, bença mãe, a mãe vem trazer, bença mãe, dá um beijo no rosto. Quer dizer, essa cultura ainda, eu não quero tirar, porque se eu tirar isso daí, é uma riqueza que está sendo desprezada, né? Então a valorização, para mim, isso aí, é um respeito muito grande da cultura deles. E sobre, assim, questão que eles hoje estão crescendo, parabéns, que eu digo muito. Eles chegam atrasados. Chegam, mas devido a algumas coisas que acontecem. Às vezes, ele vem dali do outro lado, se molha, coitadinho. Um dia desse chegou aí, molhou o caderno dele, caiu na água. E o que eu queria dizer para o aluno? Volta! Peguei folha do meu caderno, do meu livro, peguei, grampeei, tá aqui, minha filha. Fez para ele, tudinho, tá aqui, faça. Vai olhando. Porque a gente tem que ajudar, mostrar que nós estamos num mundo hoje que temos que compartilhar o mesmo pouquinho que nós estamos tendo, né? Porque se eu chegar aqui, eu não tenho material, vai-te embora. Não, que isso, né? Ele não tem uma força de vontade para aprender, então não vamos tirar essa boa vontade, porque muitos têm a boa vontade, mas muitos não têm. Mas esses que estão tendo, vamos valorizar eles, principalmente quando eles saem de casa. Hoje eu estava pensando assim, poxa, será que eu vou falar lá aqui sobre o que... Mas é aqui, como estou dizendo, a cultura hoje deles são assim. Uns ainda bem, aquele pensamento, que não tem nada em casa para comer. Não tem. Aí eles chegam aqui na escola, que bom. Tem uns que perguntam, professor, tem merenda? O dói, igual como se fica dando lá no coração, meu filho. Você tem, meu filho? Tem. Mas quando não tem, Senhor. Aí lá daqui é o apoio, a Cláudia. Somos 4 funcionários aqui. E graças a Deus, estamos assim, bem, assim, entre eu e a Clarice, se dá mais bem, assim, mais chegado, né, para conversar. Somos responsáveis da escola, eu e ela somos responsáveis da escola. E temos aprendido muito. E eu lhe digo, eles tragam cada coisa maravilhosa de casa, mas também eles trazem muitos problemas de casa para a escola também. E nós temos que conversar muito com eles, para não misturar a coisa particular com a escola, que acontece, né? O envolvimento dos pais, como é que é? Os pais encaram, né, o papel do educador aqui na comunidade. Eles nos apoiam, né? Tem uma programação da escola, estão juntos. Eles não podem ajudar muito porque, infelizmente, é questão financeira, né? Mas eles ajudam, eles apoiam, comprando os caderninhos dele, material que tem, né? Quando falta, eu falo. Mas tem uns que mesmo não tem. A verdade é isso, não tem. Tem muitos que têm muitos filhos, compra de um, mas falta do outro.
Aí, poxa, aí, eu compro material, trago, acaba o material. Aí minha esposa que briga comigo, Ronaldo, tu vai comprar, acabar teu dinheiro. Comprar. Não, deixa eu comprar. Eu disse bem assim, de onde está saindo isso aqui, vai sair muito mais. Porque não importa o que eu estou investindo, eu estou importando que eles aprendam. Então é assim, todos eles, quando eles, os pais, não têm, eu pego, ajudo eles. A professora também ajuda também, né? Comprar caderno para menino, comprar lápis. Lápis e borracha a gente compra mais para eles. E então é assim, nós ajudamos muito eles. Os pais compreendem. E graças a Deus daqui para ele também ajuda com questão também, assim, um pouco de farinha, um pouco de carne, leva, peixe, tapioca, essas coisas, ele retribui essa questão. Porque ele sabe que muitas vezes a alimentação do mês não dá. Aí ele já nos ajuda muito isso aí. Outra coisa que eu lhe perguntar aqui, a vida naturalmente se produz coletivamente, Sim. né? Tem o mutirão, por exemplo, que é algo, né? O mutirão, o putirum, né? Que é uma coisa tradicionalíssima, né? Na Amazônia. Sim. É uma prática coletiva, né? Quase que socializante. Divide-se, né, o trabalho, os esforços, visando o bem comum e vencer as dificuldades, né, que todos têm, né, de enfrentamento de uma natureza, né, exuberante, forte, bruta, né? E essa prática de vida comunitária, né, que a gente vê nas etnias indígenas, né, que também são muito unidas em si, né? E que passou de alguma maneira para o nosso caboclo, né? E muitos desses caboclos estão agora reivindicando, né, a sua condição de indígena, porque na verdade houve um apagamento, um esquecimento, né? Um apagamento de memória, e agora a memória está sendo reavivada, né? E a gente sabe que isso é um grande conflito, porque na verdade quem é contra esse reavivamento quer as terras, quer o que está embaixo da terra, que pertenceria e que pertence aos indígenas, né? Eu estou muito surpreso de ver uma plaquinha ali, quando a gente subia ontem, né? Uma plaquinha, né? Etnia Maró, né? Isso não existia aqui. Então, houve um processo de apagamento e agora um ressurgimento da consciência de identidade, né? Étnica, né? Muito bonita isso, né? Então, eu lhe pergunto, todas essas questões coletivas de despertamento, reavivamento de memória, né, construção de uma identidade, né, de um povo ou de povos, né, isso de alguma maneira é trabalhado, né, na escola pública hoje aqui no Maró, ou se o professor tentar fazer esse trabalho, há algum obstáculo a isso? Não, para cá, não, nós temos essa liberdade, para cá nós, né, temos essa liberdade de colocar aquilo que é certo e que é errado dentro da escola para eles entenderem, né? A gente tem essa liberdade, graças a Deus, né? A nossa diretora nos dá, assim, essa autonomia para nós trabalharmos isso aí. Quer dizer, se aquele problema daquela cultura, daquela comunidade ou daquela pessoa, nós resolvemos. E aquilo que for para melhor, a gente resolve de uma maneira bem, assim, maneira boa, né? Quer dizer, a liberdade de cátedra. Isso. Porque isso é um princípio, né? O professor, não é que ele tem a liberdade absoluta, que ninguém tem, mas a liberdade de cátedra, de ensino, deve ser permitida ao professor, né? Exatamente. Sem interferências, né? Isso. É verdade. A gente pode ver que a gente ensina para eles a questão religiosa, né? Ensina. A gente coloca a questão das brincadeiras que nós temos aqui na comunidade. Tem aqui ensinamos na igreja que temos duas culturas diferentes, né? Aqui da Paz, a outra lá da comunidade, que também leva o nome da escola Nossa Senhora Nazaré. Então, católica, quer dizer, existe aqui os evangélicos, hoje, desculpe, um templo aqui evangélico, da Igreja da Paz, sim. E tem também os católicos, né? Para lá. Isso, do outro lado do Igarapé. Sim. Sim.
E aí, essa cultura a gente não deixa apagar deles, porque cada um tem sua cultura, tem seu respeito. Então, as brincadeiras que eles têm lá, a gente respeita as brincadeiras deles, né? Assim como ele respeita aqui as nossas, eles frequentam a nossa igreja, não tem problema nenhum, e são bem recebidos. E outras pessoas também diferentes de outras comunidades também vêm para cá. E tem 3 em 3 meses a gente tem aqui uma conferência também. Sai também para outras comunidades fazer conferência. Quer dizer, é uma troca de cultura, uma troca de conhecimento. E aí assim é aceito, né? Chega alguém diferente, a gente se encaixa, tudo bem, mas a gente coloca todas as regras como tem que ser. Igual a regra de casa. Tem horário para você chegar e sair. A escola também. Na comunidade também. Todo tem que ter as leis, que chama, as regras. E graças a Deus hoje a gente segue assim. Mas existe assim a possibilidade da existência de uma diversidade, é isso? Exatamente. Também no campo da espiritualidade. Isso, exatamente. E aqui nós trabalhamos isso, a espiritualidade, que não é, eu trabalho com menorzinho, mas eu trabalho muito isso com eles, respeito, o companheirismo, eu trabalho muito com isso com ele, o amor paternal, mãe e pai em casa, os irmãos, os avós, trabalham com isso. Um deles é a questão de tomar bênção, né? Dar um abraço afetivo. E a questão que a gente oramos, todo dia oramos. Sim. Com isso. E aí tem a professora que trabalha já do 6º ao 9º ano, que também ensino religioso, trabalha a questão espiritual com eles. Então é uma preparação. E aí eu sempre digo, a gente nunca deve misturar. Um único Deus, mas não é porque é católico e evangélico nós vamos ter um atrito. Não. O conhecimento para Deus é espiritual, né? Para chegar. Então vamos trabalhar a espiritualidade com eles. Não misturar as coisas, a gente não ter aquele conflito entre duas igrejas, né? E aí, graças a Deus, está dando. E a matriz indígena, que ainda, digamos, há presença da teogonia indígena aqui no Maró, ou isso ficou muito para trás, né? A religiosidade indígena na América do Sul, né, com todas as diferenças que possam haver e há, né? Mas tem aquela ideia do Tupã, né? Tupã, né? Que é um deus que também, né, seria um criador, né? Mas me parece que é um pouco diferenciada, né? Isso. Do Deus único hebraico, hebreu, né? Judaico, né? Que está digamos assim, na matriz da cristandade. Isso. Quer da vertente católica ou da chamada protestante ou evangélica hoje, né? É verdade. Então, essa matriz que vem das etnias indígenas, também ela pode ser exercida aqui, se alguém quiser? Aqui, teve um pastor que passou por aqui e até falou assim, né? Que aqui tinha virado uma aldeia. Mas não. Se tiver, eles chegam e conversam conosco para a gente colocar. A gente não tem aquele atrito com eles. Porque cada um tem a sua cultura. Né? E essa cultura ela deve ser respeitada. Né? E valorizada mesmo. E valorizada. Né? Porque se eu não respeitar essa cultura, vai acabar. Né? A desunião. Então, sim, existe a possibilidade, sim, porque até hoje eu conheço, e nós mesmo comemos o peixe assado, né? Comemos a carne quase crua ainda, né? E ontem a senhora fez um mutirão aí. Isso vem de lá deles. Vem de lá. Né? Então tá vivo conosco até hoje, só que não tem essa questão da tribo aqui, mas convive conosco essa cultura. Não tem. Até agora não tem. Do Tupi, não veio nada ainda para cá para ser implantado. Mas existe. Existe. Ela está impregnada, né? Isso. Inconscientemente até, né? No dia a dia. No dia. Né? Chibé. Né? Chibézinho. O chibé. Né? Aqui o Cristo é Papa Chibé. Verdade. O Cristozinho nosso é Papa Chibé, né? Barrigudinho, né?
Verdade. É um Cristo criado, né? Criado, adaptado, né? Às necessidades do nosso povo, né? Como ele enxerga, né? No espelho das águas, né? É, Coisa né? mais linda. Os companheiros do fundo, Isso. aquilo que são invocados pelos médicos, né? Indígenas, que são os pajés, os homens, os médios que sondam, né? O fundo, né? Os companheiros do fundo. É profundo isso, né? Eu tenho maior respeito por isso. Eu já convivi nisso aí também. Eu morei dentro de uma aldeia. Lá o Senhor também trabalhava muito isso aí. Hoje, o Senhor veio mais tarde para me orar na sua cabeça. Porque o Senhor está com o nome da doença, ele dizia, o Senhor está com constipação. E o que é isso aí? É uma quentura muito forte na sua cabeça, devido ao Senhor, quando era jovem, o Senhor tomava banho, você ia para o sol, jogava bola, e foi dizer qual agora a consequência do problema anterior. Então eu te digo, está convivo a nossa cultura. Hoje os nossos pajés estão conosco ainda, querendo ou não. Por exemplo, uma senhora que ensina um remédio, né? Ensina um remédio para tal doença. Né? Inconscientemente é um pajé. É um pajé. Só que ela não percebeu Não isso. percebeu, né? E eu já vi isso, muitos aqui. E eu vejo pessoas aqui, a minha sogra mesmo, ela chegou lá, faz o chá disso aqui, que isso aqui é bom. Fez o chá do alho, misturou com umas folhas lá e me deu. Não demorou muito de tarde, já estava muito melhor. Ainda foi jogar bola. Mas, então, a crença, né? A crença é que a gente vai crer naquilo lá que vai ficar bom. E o efeito terapêutico, né? Isso, com base na experiência prolongada de um povo, do uso e na comprovação. É verdade. Não é? Então, é uma farmacologia. É um conhecimento, eu diria que é uma ciência. Isso é uma ciência mesmo. Né? Tanto na cidade, né, é passada aquela visão errônea, né, de que ciência só é aquilo que se faz no laboratório, né, das farmacêuticas aí, né, que vão buscar os saberes e os conhecimentos e as substâncias lá no oco da selva, né, com o pajé. Verdade. Não é? E depois patenteiam e ganham milhões, né, com isso, né? É isso. Bom, nós estamos aqui encaminhando já para o final da nossa conversa. Está muito boa essa conversa, professor Ronaldo. Para terminar, o senhor se acha um homem feliz no que está fazendo aqui no Maró? Realizado, com todas as limitações que um ser humano possa ter, né? Mas eu diria assim, pelo que eu estou vendo, o professor Ronaldo foi vocacionado, né, para ser um professor dos meninos e das meninas e dos garotos, né, de uma localidade tão longe, né, do centro urbano como é a vila, a comunidade da Vista Alegre, no Rio Maró. Verdade. Isso é verdade, eu me sinto muito bem realizado e eu me sinto muito forte também, questão que eu estou com a minha família aqui, né? Eu tenho o apoio da minha mãe e do meu pai, de Belterra, eu me comunico muito bem com eles. E também eu tenho o apoio da minha diretora, que ontem até ela passou pelo WhatsApp para mim, né? Que aquilo que a gente conquista, que a gente trabalha, ela deve ser, assim, repassada para os outros. Né? E ontem ela me disse assim, olha, dia 25 é o dia do retorno das aulas, do trabalho na escola. Não é das aulas, é só do trabalho. Eles vão preparar material para receber os nossos alunos no início das aulas. Né? Então é muito bom a gente preparar isso, porque é uma luta muito grande, não só aqui, mas em outras áreas. Ainda se eu fosse visitar mais para longe aqui, tem área muito longe para cá que também tem o mesmo, assim, as mesmas características das escolas, né? Que muitas vezes o governo não está muito lá, essas coisas, né? Para ver pelo salário inferior de um professor, e a questão logística, a questão de ajuda de custo muito, muito baixa. Né? Mas não é para isso que a gente olha para a questão de aprendizagem dos alunos, que é isso que é importante para eles, para no final do ano eles, poxa, aquele aluno passou, parabéns.
E muito parabéns, os pais também muito dizem assim, é assim mesmo, professor. Quer dizer, eu não tenho só apoio da escola, da comunidade, tenho apoio de todas as pessoas, da minha família, da questão da minha diretora, né, da minha esposa, do pessoal da comunidade, dos pais, e tem outros colegas também, que é muito bom você ter assim, uma união entre os colegas, né, que você pode conversar, você pode questionar, pode colocar ideia e ver qual é a melhor situação. Então é muito bom, eu me sinto realizado em questão dos meus trabalhos na comunidade, onde eu trabalho, eu estou aqui já inteirando meus 8 anos, e espero me aposentar por aqui também, que está chegando já pertinho de se aposentar. Eu comecei tão cedo a trabalhar que demora muito, já vou. Mas isso daí vai ficar com saudade, não sei se vou conseguir ficar muito tempo fora de sala de aula, porque quem gosta da profissão, ela não sai do seu sangue, isso daí é hereditário. O que é interessante é que o senhor me falou antes da entrevista que veio para cá, né, para trazer, né, algo novo, uma mensagem nova, né, Uhum. E acabou acolhendo e recolhendo, né, conhecimentos, saberes, interagindo com a comunidade, Uhum. né? E aqui se casou, né? Se casou com... Conte essa história aí para nós aí, né? Puxa vida. Um casamento assim, ela começou assim. Antes do casamento, eu pedi ela. A gente já tinha se encontrado por aí, mas eu não tinha chegado com o pai. Eu pedi ela 1 ano. 1 ano eu pedi. Durante 1 ano, no outro ano que eu fui lá. Então, aí, quando chegou nisso aí, desse casamento, eu ainda não tinha casado ainda aí. Eu fui me casar muito depois, mas apareceu um filho. Aí pronto, você morreu de tudo. Aí apareceu mais outro, hein? Sabe disso? Bora se casar. Porque se eu me casar, porque o casamento, para mim, aquele casamento, eu estando junto com a minha esposa, mas agora eu estar junto, só isso para mim não é casamento. Então, até aí é a questão espiritual, né? Porque na Bíblia diz, deixar pai e mãe para se unir a uma pessoa e tornar um só, não é verdade? Então, nessa questão que eu tenho, que eu peguei, fui buscar meu pai, a minha mãe não veio para o casamento, lá em Belterra, só veio minha mãe e meu pai, então bora. Levei daqui mesmo, pegamos o barco e fomos embora, lá para Aracati, fui lá. Ela é do Maró. É do Maró, ela é maroense e eu sou belterrense. Como é o nome dela? Zulene Fernandes Pereira. Poxa. Aí, lá casamos, lá chama o casamento de mutirão. Mutirão. Muitos casamentos num dia só, né? Aí foi muito bem, graças a Deus. Aí, até hoje estamos juntos. Tem alguma discussão, mas é de casal, mas nunca é negócio de ficar para cá. Não, aí aumenta a responsabilidade, né, como professor, porque os seus próprios filhos, né, são daqui e tal, né, e fazem parte dessa cultura, desse rio, né? Então, realmente, eu acho que o professor Ronaldo, né, está com, digamos, quem diz assim, os ferros lançados no Rio Maró, né, as âncoras, né? Bom, professor, muito obrigado pela conversa, pela entrevista, eu aprendi muito, né, com você, e eu desejo que você continue sendo feliz aqui no Rio Maró, no nosso rio, né? E essas crianças precisam tanto do senhor aqui, né? Com essa visão múltipla, diversa, democrática, né? Que traz para cá. Então, bom dia, né? E isso aqui nós vamos colocar no ar, no nosso canal Letra Selvagem TV, né? E muitas pessoas do mundo vão assistir essa entrevista, né? Muito importante para mostrar como que é, né, a vida de um professor no interior da Amazônia, na região de selva, né? Rio Maró, Rio Arapiuns, Santarém do Pará. Bom, até o próximo programa, né? E boa tarde a todos. Certo. Tchau, pessoal. Tchau.